O aroma de café passado preenchia a cozinha naquela terça-feira de março. Mas minha mente estava longe da rotina matinal. Meu nome é Valdirene Santos, tenho 68 anos, e naquele momento estava preocupada com as contas que se acumulavam sobre Messa. Osvaldo, meu marido de 42 anos de casamento, tinha saído cedo sem dizer para onde ia, deixando apenas o cheiro forte de cigarro no ar. E uma pilha de boletos em atraso. Comente se você já passou por alguma situação assim, e me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Voltando à nossa história. Subi a escada devagar, segurando no corrimão de madeira que eu mesma tinha encerado na semana anterior. Precisava arrumar nosso quarto, trocar os lençóis que já estavam há dias na cama. iOS 68 anos. Meu corpo não tinha mais a agilidade de antes, mas eu nunca reclamava. Durante 4 décadas, fui a mulher que segurava tudo em casa, que cuidava de todos, que engolia as palavras para manter a paz. Estava dobrando as roupas quando ouvi os passos pesados de Osvaldo subindo a escada. Ele chegou no quarto com o rosto vermelho, o hálito forte de álcool mesmo sendo só 10 da manhã. Seus olhos estavam diferentes, mais duros que o normal. Onde você guardou o dinheiro da aposentadoria? Ele perguntou, a voz áspera e impaciente. Osvaldo, que dinheiro? Você mesmo pegou tudo segunda-feira para pagar a conta da farmácia? Respondi, sem parar de dobrar a camisa que tinha nas mãos. Não me venha com mentira, Valdirene. Sei que você esconde dinheiro de mim. Meu coração começou a bater mais rápido. Em 42 anos de casamento, tinha visto Osvaldo bravo muitas vezes, mas nunca com aquele olhar. Tentei manter a calma, como sempre fazia. Não estou escondendo nada. O dinheiro acabou mesmo. Você sabe disso. Ele se aproximou, o punho fechado tremendo ao lado do corpo. Estou cansado das suas mentiras. Cansado de você me controlar. Osvaldo, por favor, vamos conversar lá embaixo. Os vizinhos podem ouvir. Foi quando senti suas mãos grandes e calejadas nas minhas costas. Um empurrão forte, deliberado, que me jogou em direção à escada. Por um segundo, meu corpo ficou suspenso no ar. E tudo que consegui pensar foi como aquele momento parecia irreal. A queda pela escada pareceu durar uma eternidade. Cada degrau que meu corpo tocava enviava uma dor diferente, até que tudo ficou escuro. A última coisa que lembro foi do barulho surdo do meu corpo batendo no chão do térreo e a voz de Osvaldo gritando meu nome, como se estivesse desesperado. Acordei 3 dias depois no Hospital Santa Casa, com uma dor que tomava conta do meu corpo inteiro. Minhas pernas estavam dormentes, como se não fizessem mais parte de mim. Uma enfermeira de cabelos grisalhos se aproximou quando viu que eu tinha aberto os olhos. Dona Valdirene, a senhora está acordada. Vou chamar o doutor. Tentei Max Pass, mas não sentia nada da cintura para baixo. O pânico começou a subir pela minha garganta quando percebi que não conseguia mover as pernas. Um médico, um homem de meia idade com óculos de armação dourada, entrou no quarto com uma expressão. Síria, senhora Santos. Preciso explicar sua situação. A senhora sofreu uma lesão na coluna durante a queda. Houve comprometimento da medula espinhal. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, mas eu não conseguia processar o significado. Daughter, eu vou melhorar, não vou. Ele respirou fundo antes de responder. Infelizmente, a lesão foi significativa. A senhora não voltará a andar. Senti o mundo desabar. Em 68 anos de vida, nunca tinha imaginado que um dia ficaria presa a uma cadeira de rodas. Osvaldo estava sentado numa cadeira no canto do quarto, as mãos cobrindo o rosto, os ombros balançando como se estivesse chorando. Foi um acidente. Ele repetia entre soluços. Eu estava nervoso com as contas, com os problemas. Empurrei ela sem querer, durante a discussão. Eu jamais faria isso. Deep. Olhei para meu marido, vendo as lágrimas escorrerem pelo seu rosto enrugado. Ele parecia genuinamente arrependido, desesperado. Uma parte de mim queria acreditar que tinha sido mesmo um acidente, que o homem com quem vivi mais de 4 décadas não seria capaz de me machucar intencionalmente. Eu sei que foi sem querer, sussurrei, mais para me convencer do que para consolá-lo. Mas no fundo,
do meu peito. Uma voz pequena e insistente me dizia que aquele empurrão não tinha sido acidental. A força que senti nas suas mãos, a direção exata do movimento, tudo parecia muito calculado para ser um mero acidente. Nos dias seguintes, enquanto aprendia a lidar com a cadeira de rodas, Osvaldo se mostrou atencioso, me ajudando com os remédios, empurrando minha cadeira pelos corredores do hospital. Todos os enfermeiros comentavam como ele era um marido dedicado, como era raro ver tanto cuidado. Quando finalmente recebi alta, 2 semanas depois, Osvaldo tinha preparado a casa para minha nova condição. Instalou barras de apoio no banheiro, fez uma rampa improvisada na entrada, reorganizou os móveis para facilitar a passagem da cadeira. Vamos superar isso juntos, Val, ele disse, me ajudando a entrar em casa pela primeira vez, desde o acidente. Eu vou cuidar de você. Mas já nos primeiros dias em casa, comecei a perceber mudanças sutis no comportamento dele. Os suspiros, quando precisava me ajudar a ir ao banheiro. A impaciência, disfarçada, quando eu demorava para fazer alguma coisa. O jeito como ele desviava o olhar quando me via lutando para alcançar algo. Uma tarde, enquanto ele assistia televisão, tentei pegar um copo d'água na cozinha, sozinha. A cadeira emperrou na soleira da porta, e eu fiquei ali, tentando me mover, até que ele apareceu com uma expressão de aborrecimento. Você podia ter me chamado, ele resmungou, empurrando minha cadeira com mais força que o necessário. Desculpa, eu só queria tentar fazer sozinha. Fazer sozinha? Valdirene, você está numa cadeira de rodas. Precisa aceitar que não pode mais fazer as coisas como antes. A frieza na sua voz me gelou por dentro. Era como se ele estivesse falando com um fardo, não com a mulher que dividiu a vida dele. Por mais de 4 décadas, os primeiros meses em casa foram os mais difíceis da minha vida. Acordava todos os dias esperando que fosse apenas um pesadelo, que conseguiria levantar da cama e caminhar até a cozinha como sempre fiz. Mas a realidade me atingia toda manhã, quando tentava mover as pernas e sentia apenas o vazio. Osvaldo estabeleceu uma rotina rígida comigo. Me acordava às 6 da manhã, me ajudava a tomar banho com uma pressa irritante, preparava um café fraco e saía de casa alegando que precisava resolver problemas na rua. Voltava só no fim da tarde, cheirando a álcool e cigarro, reclamando de como estava cansado de cuidar de mim. Você não imagina como é pesado empurrar essa cadeira o tempo todo? Ele suspirava, deixando a bengala encostada na parede. Minhas costas estão doendo, meus braços estão doloridos. Eu ficava calada, engolindo a culpa que crescia no meu peito. Sentia que tinha me tornado um fardo para o homem que amava há tantos anos. Comecei a pedir menos ajuda e tentar fazer mais coisas sozinha para não incomodá-lo, mesmo quando era impossível. Foi numa tarde de maio que notei algo estranho. Osvaldo estava mexendo nas gavetas do meu criado mudo, retirando algumas joias que ganhei da minha mãe quando me casei. Entre elas estava o anel de brilhante que ela usava no dedo indicador, uma peça antiga que eu guardava com muito carinho. O que você está fazendo com minhas coisas? Perguntei da cadeira, observando ele colocar tudo numa sacola plástica. Preciso vender algumas peças, Val. Os remédios estão caros. A fisioterapia que o médico recomendou custa uma fortuna. Não temos escolha. Meu coração apertou. Mas essas joias são da minha família. Não podemos vender outra coisa. Que coisa você acha que tem o dinheiro guardado em algum lugar? Sua voz tinha um tom ácido que me assustou. Desde que você ficou assim, só gasto dinheiro. Remédio, fralda, cadeira de rodas. Essa casa virou um hospital. Baixei os olhos, sentindo a familiar pontada de culpa. Desculpa, Osvaldo. Não. Escolhi ficar assim. Eu sei, ele suspirou. Mas seu tom continuava frio. Por isso mesmo preciso vender essas coisas. É para seu próprio bem. Nos dias seguintes, comecei a perceber outros itens sumindo da casa. O aparelho de som antigo que tocava as músicas que dançávamos quando éramos jovens, a televisão pequena que ficava na cozinha, móveis que pertenciam à minha família, há gerações. Toda vez que questionava, Osvaldo dava a mesma resposta. Precisávamos do dinheiro para custear meus cuidados médicos. Mas quando observava melhor, via que ele voltava para casa com sacos de cerveja e maços de cigarro, coisas que nunca faltavam, mesmo quando alegava que estávamos sem dinheiro.
Meu filho Ademir começou a me visitar uma vez por mês. De Ribeirão Preto até nossa cidade. Era sempre um alívio ver seu rosto na porta. Mas as visitas nunca duravam muito. Ele vinha acompanhado da esposa, Cristiane, uma mulher de 35 anos, que sempre me tratou com uma educação gelada. Como está se sentindo, mãe? Ademir perguntava, se sentando na poltrona em frente à minha cadeira. Estou bem, filho. Seu pai cuida muito bem de mim. Mentia, forçando um sorriso. Cristiane ficava pelo corredor, mexendo no celular, sussurrando comentários que eu conseguia ouvir. É tão triste ver uma pessoa nesse estado, ela dizia para Ademir quando pensava que eu não estava ouvindo. Deve ser muito difícil para o Osvaldo ter que cuidar dela assim. É mesmo, Ademir concordava, olhando para mim com uma mistura de pena e desconforto. Pai, você tá dando conta? Se precisar de alguma ajuda, estou me virando, Osvaldo responde, passando a mão no cabelo grisalho. Mas não é fácil, Ademir. Sua mãe precisa de atenção 24 horas por dia. Não posso mais sair, não posso mais fazer nada. Ouvi aquelas conversas sentindo meu coração se partir um pouco mais a cada palavra. Ademir, que eu criei com tanto amor, que defendia quando Osvaldo estava muito bravo. Agora me olhava como se eu fosse um problema a ser resolvido. Pai tem razão, mãe, ele me dizia, se ajoelhando ao lado da minha cadeira. Você precisa entender a pressão que ele está passando. É uma situação difícil para todo mundo. Sempre que eles iam embora, eu ficava sozinha na sala, ouvindo o barulho do carro se afastando e me perguntando quando tinha me tornado uma estranha na vida da minha própria família. Foi numa dessas tardes solitárias que descobri algo que mudou tudo. Osvaldo tinha saído para resolver umas coisas e esqueceu alguns papéis em cima da mesa da cozinha. Consegui empurrar minha cadeira até lá e vi documentos que não reconhecia. Entre eles estava um requerimento de aposentadoria por invalidez em meu nome, além de comprovantes de depósitos numa conta bancária que eu desconhecia. Os valores eram significativos, muito mais dinheiro do que eu imaginava que tínhamos direito. Minha cabeça começou a girar quando percebi as datas. Osvaldo estava recebendo esse benefício há 3 meses, desde pouco depois do meu acidente, mas nunca tinha me contado sobre isso. Todo aquele dinheiro estava sendo depositado numa conta que só ele tinha acesso. Quando ele chegou em casa naquela noite, tentei disfarçar minha descoberta. Osvaldo, você sabe se tenho direito a algum benefício por causa da minha condição? Benefício? Que tipo de benefício? Ele perguntou, sem me olhar nos olhos. Não sei. Alguma aposentadoria especial? Alguma ajuda do governo? Não, Val. Já procurei tudo. Não temos direito a nada, por isso que precisei vender suas coisas. A mentira doeu mais que qualquer dor física que eu já tinha sentido. O homem com quem vivi mais da metade da minha vida estava me roubando, usando minha condição para se beneficiar enquanto me fazia acreditar que éramos pobres. Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, escutei Osvaldo roncando tranquilamente, enquanto eu ficava acordada pensando em tudo que tinha descoberto. Quantas outras mentiras ele estava contando? O que mais estava escondendo de mim? No dia seguinte, quando ele saiu para suas atividades, consegui revisar melhor os papéis. Encontrei comprovantes de vendas dos meus bens, todas assinadas por ele como meu procurador legal, um documento que eu não lembrava de ter assinado. Foi então que ouvi a campainha tocar. Era Lourdes, minha vizinha de 55 anos, que morava 3 casas adiante. Ela trabalhava como fisioterapeuta e sempre foi muito simpática comigo. Valdirene, como você está? Faz tempo que não te vejo na janela, ela disse, entrando na sala com um sorriso preocupado. Estou bem, Lourdes. Osvaldo não gosta que eu fique na janela. Diz que é perigoso. Ela franziu o senho. Perigoso, por quê? Percebi que tinha falado demais. Não sei. Ele fica preocupado comigo. Lourdes se sentou na poltrona, em frente à minha cadeira, me estudando com aqueles olhos experientes de quem cuidava de pessoas. Há muitos anos, Valdirene, posso te fazer uma pergunta pessoal? Você está fazendo fisioterapia? O médico recomendou, mas Osvaldo disse que não temos dinheiro para pagar. Mas fisioterapia para lesão medular é gratuita pelo SUS. Você só precisa do encaminhamento médico. Senti meu mundo balançar mais uma vez. Mais uma mentira, mais uma forma de me manter dependente dele. A revelação de Lourdes sobre a fisioterapia gratuita
Mexeu comigo durante dias. Comecei a questionar tudo que Osvaldo me dizia, cada desculpa que ele dava para não me levar aos médicos, cada alegação de falta de dinheiro. Se ele mentia sobre a fisioterapia, sobre o que mais estava mentindo. Lourdes voltou 3 dias depois, numa manhã em que Osvaldo tinha saído cedo. Ela trazia uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Valdirene, venho pensando na nossa conversa. Que tal se eu te ajudasse com algumas sessões de fisioterapia aqui em casa? Tenho equipamentos básicos, posso trazer algumas coisas. Meu coração disparou. Mas Lourdes, eu não tenho como pagar. Quem falou em pagamento? Somos vizinhas há quanto tempo? 15 anos. Você já me ajudou tantas vezes quando eu precisei. Era verdade. Quando Lourdes se separou do marido, eu a ajudei cuidando da filha pequena dela, enquanto ela trabalhava. Quando ela ficou doente com pneumonia, levei comida para ela durante semanas, mas agora eu me sentia inútil, incapaz de retribuir qualquer favor. Não sei se Osvaldo vai deixar, murmurei, olhando para a porta como se ele fosse aparecer a qualquer momento. Ele não precisa saber, pelo menos no começo. Posso vir quando ele sair, fazer alguns exercícios básicos com você, sem compromisso. Alguma coisa dentro de mim, uma centelha de esperança, que eu pensava ter morrido, começou a se acender. Você acha que eu posso melhorar? Lourdes se aproximou, segurou minhas mãos com delicadeza. Valdirene, lesões medulares são complexas, mas cada caso é único. Alguns exercícios podem ajudar na circulação, no fortalecimento e, quem sabe, às vezes o corpo surpreende a gente. Começamos no dia seguinte. Lourdes vinha toda terça e quinta-feira, sempre quando Osvaldo saía para suas misteriosas atividades. Matinee, ela trazia equipamentos simples, faixas elásticas, bolas de pilates pequenas, até mesmo alguns aparelhos portáteis que ajudavam na estimulação muscular. Os primeiros exercícios eram básicos. Movimentos com os braços, fortalecimento do tronco, alongamentos. Lourdes me ensinava técnicas de respiração e me massageava as pernas com óleos que ela trazia. Mesmo que você não sinta as pernas, é importante manter a circulação, ela explicava enquanto movia meus pés em círculos. O corpo tem uma capacidade impressionante de se reorganizar. Durante essas sessões descobri coisas sobre Osvaldo que me deixaram ainda mais confusa. Lourdes, sem querer, comentou que o via saindo de casa todos os dias bem cedo, sempre muito bem vestido. Ele disse que estava procurando trabalho, comentei. Trabalho? Mas eu vejo ele na pracinha jogando dominó com os outros aposentados. Quase toda a tarde, e várias vezes, ele tá no bar do seu João. Senti um frio na barriga. Osvaldo estava mentindo sobre onde passava o dia, sobre o que fazia enquanto eu ficava sozinha em casa. Comecei a prestar mais atenção nos horários dele, nos detalhes que antes passavam despercebidos. Ele saía às 8 da manhã, voltava às 4 da tarde, sempre alegava estar cansado, sempre reclamava de como era difícil procurar trabalho na idade dele. Mas se estava jogando dominó e bebendo no bar, onde conseguia dinheiro para isso? Foi na quinta sessão, com Lourdes, que aconteceu algo inesperado. Estávamos fazendo exercícios de estimulação quando senti uma sensação estranha na perna esquerda. Não era dor, mas também não era o nada absoluto que eu sentia há meses. Lourdes, acho que senti alguma coisa, sussurrei, com medo de estar imaginando. Ela parou tudo o que estava fazendo. Onde? O que exatamente? Na perna esquerda, como se alguém tivesse tocado, mas do dentro. Lourdes pegou uma agulha, pequena, e tocou levemente diferentes pontos da minha perna. Na altura do joelho esquerdo senti uma sensação leve, quase imperceptível. Valdirene, ela disse, os olhos brilhando de emoção. Isso é muito importante. Significa que pode haver alguma recuperação neurológica acontecendo. Nos dias seguintes, as sensações se tornaram mais frequentes. Pequenos formigamentos, a percepção de toque em algumas áreas. Lourdes intensificou os exercícios, sempre me alertando para não criar expectativas altas, mas eu via a esperança crescendo nos olhos dela também. Enquanto isso, minha investigação sobre as atividades de Osvaldo continuava. Quando ele saía,
Consegui mexer nos papéis que ele deixava espalhados pela casa. Descobri mais comprovantes de depósitos, mais vendas de objetos meus, que eu nem sabia que tinham sido vendidos. O mais chocante foi encontrar uma procuração que supostamente eu tinha assinado, dando a ele poder total sobre meus bens e minha vida financeira. A assinatura parecia minha, mas eu não tinha nenhuma lembrança de ter assinado aquele documento. Foi numa tarde de chuva, 2 semanas depois de começar a fisioterapia, que eu vi uma conversa que mudou tudo. Osvaldo estava no telefone na cozinha, falando baixo, mas o som ecoava pela casa silenciosa. Não, ela não sabe de nada, ele dizia. Continua na mesma, completamente dependent. Sim, o dinheiro está caindo na conta certinho. Não, ela nem questiona mais, acha que somos pobres. Meu sangue gelou. Ele estava falando sobre mim, sobre minha condição, como se fosse um negócio lucrativo. Claro que não pode melhorar. Ele continuou, rindo baixo. Enquanto ela ficar nessa cadeira, recebo a aposentadoria dela. Se melhorar, aí complica tudo. Tive que cobrir a boca com a mão para não gritar. Osvaldo não queria que eu melhorasse. Ele estava se beneficiando financeiramente da minha condição e faria qualquer coisa para manter as coisas como estavam. Já vendi quase tudo que tinha valor. Os vizinhos têm dó de mim, até me emprestam dinheiro às vezes. Todo mundo que sou um marido dedicado cuidando da esposa inválida. A conversa continuou por mais alguns minutos, cada palavra como uma punhalada no meu coração. Quando ele desligou o telefone, fiquei em silêncio absoluto, tentando processar a magnitude da traição. Naquela noite, fingi estar dormindo. Quando ele se deitou ao meu lado, senti o colchão afundar com o peso dele. Ouvi sua respiração se tornar regular conforme pegava no sono. O homem que dormia ao meu lado há mais de 4 décadas era um estranho. Alguém capaz de usar minha deficiência para se beneficiar. No dia seguinte, quando Lourdes veio para nossa sessão, não consegui esconder minha angústia. O que aconteceu, Valdirene? Você está diferente. Contei tudo para ela. A conversa que ouvi, as descobertas sobre o dinheiro, as mentiras sobre nossa sector finance. Lourdes me ouviu em silêncio, o rosto ficando mais sério a cada revelação. Valdirene, isso é muito grave. Ele está cometendo crimes contra você. Mas quem vai acreditar em mim? Sou uma mulher numa cadeira de rodas, acusando o marido que cuida de mim. Lourdes segurou minhas mãos com força. Você não está sozinha nisso. E tem mais uma coisa. Ela olhou para minhas pernas com uma expressão determinada. Baseado na sua evolução nas últimas semanas, acho que você pode estar recuperando mais movimento do que imaginamos. Que tal tentarmos um exercício diferente hoje? Lourdes me ajudou a sair da cadeira e me posicionou em pé, me apoiando. Meus joelhos tremeram, mas consegui suportar parte do meu próprio peso por alguns segundos. Meu Deus! Sussurrei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Consegui ficar em pé, e isso é só o começo, Lourdes disse, sorrindo através das próprias lágrimas. Mas Valdirene, precisamos manter isso em segredo absoluto. Se Osvaldo descobrir que você está melhorando, não precisávamos terminar a frase. Ambas sabíamos que minha recuperação representava uma ameaça aos planos dele. E se ele tinha sido capaz de me empurrar da escada uma vez, o que mais seria capaz de fazer para manter sua fonte de renda? Os próximos 3 meses foram os mais intensos da minha vida. Todos os dias, quando Osvaldo saía, eu treinava com Lourdes. Minha recuperação era lenta, mas constante. Primeiro consegui ficar em pé por alguns minutos, depois dar passos curtos, segurando na parede, até que finalmente consegui caminhar sozinha pelo corredor. A cada pequeno progresso, meu coração se enchia de uma mistura de alegria e terror. Alegria por estar recuperando minha independência, terror por saber o que Osvaldo seria capaz de fazer se descobrisse. Lourdes me ensinou a voltar rapidamente para a cadeira, sempre que ouvíamos o portão rangendo, sinal de que ele estava voltando. Desenvolvemos um sistema perfeito. Ela guardava os equipamentos numa sacola que escondia atrás do sofá. Eu me posicionava na cadeira, e em segundos parecia que eu havia passado o dia inteiro ali, imóvel. Durante esse período, minha investigação sobre as atividades de Osvaldo
se aprofundou. Consegui acesso aos extratos bancários, que ele deixava espalhados, e descobri que minha aposentadoria por invalidez era substancial, quase R$ 3.000 por mês. Dinheiro suficiente para vivermos confortavelmente, mas que ele gastava com bebida, jogo e coisas que eu nem imaginava. Foi numa tarde de agosto que fiz a descoberta mais chocante. Osvaldo tinha saído para o que chamava de consulta médica, mas que eu sabia ser apenas mais uma tarde no bar. Aproveitei para revisar uma gaveta que ele sempre mantinha trancada, mas que esquecera aberta naquele dia. Lá dentro, encontrei documentos que me fizeram entender a real extensão da sua traição. Havia papéis de uma conta bancária em nome dele, onde depositava a minha aposentadoria, comprovantes de empréstimos que ele havia feito, usando nossa casa como garantia. E algo ainda pior, documentos de uma casa de repouso particular. Minha mão tremeu ao ler o orçamento detalhado. Osvaldo havia pedido cotação para me internar numa casa de repouso, alegando que eu tinha deficiência mental severa, além da física. Os valores eram altos, mas ele descobrira que poderia usar minha aposentadoria para pagar e ainda sobrar dinheiro para ele. Pior de tudo, era uma anotação manuscrita na margem do papel. Preferível internação por tempo indeterminado, paciente sem família próxima, para visitas frequentes. Ele havia mentido para a instituição, dizendo que eu não tinha filhos, nem parentes que pudessem me visitar. Naquele momento compreendi que Osvaldo não estava apenas me roubando, ele estava planejando me fazer desaparecer da própria vida, me internar numa casa de repouso, longe de todos que me conheciam, onde eu seria apenas mais uma idosa, esquecida, enquanto ele gastava meu dinheiro. Quando ele chegou em casa naquela noite, tive que usar toda a minha força de vontade para não confrontá-lo. Fingi estar assistindo televisão na sala, como sempre fazia, mas por dentro meu coração batia descontroladamente. Como foi seu dia, Val? Ele perguntou, me dando um beijo na testa, que me fez sentir nojo. Igual sempre. Fiquei aqui, tentando Às vezes acho que seria melhor você ficar num lugar onde pudesse ter mais atividades, mais gente da sua idade, para conversar. Meu sangue gelou. Ele estava preparando o terreno para a proposta da casa de repouso. Não precisa se preocupar comigo, Osvaldo. Estou bem aqui em casa. Eu sei, mas às vezes penso no que é melhor para você. Tenho que trabalhar. Não posso ficar te vigiando 24 horas. Trabalhar onde, Osvaldo? A pergunta saiu antes que eu pudesse me controlar. Ele me olhou com uma expressão estranha. Como assim onde? Procurando trabalho, resolvendo nossos problemas. É que eu nunca te vejo sair com currículo ou vestido para entrevista. Valdirene, você tá questionando o que eu faço na rua? Depois de tudo que fiz por você? A irritação na voz dele me fez recuar. Desculpa, não quis questionar. É só que fico preocupada com você se esforçando tanto. Naquela noite, depois que ele dormiu, saí da cama pela primeira vez desde o acidente. Minhas pernas ainda estavam fracas, mas consegui caminhar até a sala. A sensação de estar em pé, sozinha, na minha própria casa, era surreal e libertadora. Peguei uma folha de papel e comecei a anotar tudo que sabia, os documentos que encontrei, as mentiras que descobri, as evidências da fraude, Pretty Salvatore. Tudo organizado porque sabia que chegaria o momento de agir. No dia seguinte, quando Lourdes veio para a nossa sessão, contei sobre a descoberta dos documentos da casa de repouso. Valdirene, isso é urgente. Ele está planejando te afastar, para ter controle total sobre sua vida e seu dinheiro. Eu sei, Lourdes, mas o que posso fazer? Se eu denunciar agora, ele vai dizer que sou louca, que tenho problemas mentais. Quem vai acreditar na palavra de uma mulher supostamente inválida contra um marido que parece tão dedicado? Lourdes ficou pensativa por alguns minutos. E se conseguíssemos provas, gravações, documentos, evidências irrefutáveis? Como? Você tem um celular? Tenho, mas está guardado numa gaveta há meses. Osvaldo disse que eu não precisava mais dele. Naquela tarde, quando Osvaldo saiu, Lourdes me ajudou a encontrar meu celular antigo. Estava descarregado, mas ainda fancy. Ela me ensinou a usar o gravador e a câmera, mostrando como poderia documentar as conversas e ações dele durante as próximas semanas. Comecei a gravar conversas telefônicas de Osvaldo,
fotografar documentos que ele deixava pela casa, documentar tudo que pudesse servir como prova da fraude. Uma tarde, consegui gravar uma conversa devastadora. Ele estava falando com alguém sobre acelerar o processo da casa de repouso. Ela tá ficando muito questionadora ultimamente, dizia no telefone. Acho melhor internar logo, antes que ela comece a desconfiar de alguma coisa. Não, tem perigo dela melhorar. O médico foi bem claro, a lesão é permanente. Minha mão tremeu, segurando o celular. Ele estava mentindo para quem quer que fosse, inventando que os médicos haviam confirmado que minha condição era irreversível. O dinheiro está garantido, continuou. A aposentadoria dela é vitalícia, e se ficar internada sobra mês para mim, claro que vou visitar, pelo menos no começo, para manter as aparências. Naquela noite, depois que ele dormiu, caminhei até a cozinha e me sentei à mesa onde tantas vezes tomamos café juntos durante nossa longa vida de casados. Olhando para aquele ambiente familiar, percebi que meu casamento havia morrido no momento em que ele me empurrou da escada. Tudo o que restava era uma farsa, uma representação para o mundo exterior. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever uma carta, não para Osvaldo, mas para mim mesma, organizando meus pensamentos sobre o que precisava fazer para daquela situação mas de forma inteligente, com provas suficientes para garantir que ele pagasse por tudo que fez. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Ia fingir que não sabia de nada, até ter todas as provas necessárias. Continuaria interpretando o papel da esposa inválida e dependente, enquanto secretamente me fortalecia e reunia evidências. Lourdes concordou com um plano quando conversei com ela, no dia seguinte. Mas Valdirene, você precisa ser muito cuidadosa. Se ele desconfiar que você está melhorando, eu sei dos riscos, Lourdes, mas é a única forma de garantir que ele não consiga fazer isso com mais ninguém. Passamos o resto da sessão planejando cada detalhe. Ela me ensinaria a andar de forma mais segura, me ajudaria a fortalecer as pernas, mas sempre com o cuidado de eu conseguir voltar rapidamente à cadeira se necessário. Na semana seguinte, Osvaldo chegou em casa com um envelope na mão e uma expressão que tentava parecer triste, mas que eu agora conseguia ver como falsa. Val, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Meu coração disparou. Eu sabia o que vinha por aí. Recebi uma ligação da Secretaria de Assistência Social. Eles têm uma vaga numa casa de repouso muito boa, com fisioterapia, atividades, outros idosos para você fazer amizade. Casa de repouso, fingir surpresa e medo. Mas Osvaldo, eu não quero sair de casa. Você não quer mais cuidar de mim? Não, é isso, amor. Eu recebo muitas propostas de trabalho, mas não posso aceitar porque preciso ficar aqui cuidando de você. Se você estiver num lugar adequado, posso trabalhar e ganhar dinheiro para melhorar nossa vida. Cada palavra era uma mentira bem ensaiada. Olhei para os papéis que ele colocou na mesa e vi que já estava tudo praticamente decidido. Minha internação estava marcada para segunda-feira seguinte. Preciso pensar, Osvaldo. É uma decisão muito importante. Eu sei, Val, mas já conversei com o diretor da casa. É um lugar... Marivel, você vai ser muito bem cuidada. E eu posso te visitar sempre. Sorri tristemente para ele, interpretando o papel da esposa submissa, que sempre fui. Se você acha que é melhor, confio em Volca. Naquela noite, deitada ao lado dele, fiz as contas. Tinha 4 dias para finalizar meu plano de fuga e denúncia. 4 dias para garantir que ele pagasse por tentar destruir minha vida. A sexta-feira chegou como o dia mais importante da minha vida. Osvaldo saiu cedo, alegando que precisava resolver os últimos detalhes da minha internação na segunda-feira. Assim que o portão se fechou, levantei da cadeira de rodas pela última vez, como prisioneira da minha própria casa. Lourdes chegou minutos depois, trazendo uma mala pequena que tínhamos combinado. Durante os últimos dias ela havia me ajudado a organizar todas as provas, gravações, fotografias de documentos, extratos bancários, tudo guardado num pendrive que ela conseguiu para mim. Está pronta, Valdirene? Ela perguntou, me vendo caminhar pela sala com passos ainda inseguros, mas determinados. Estou.
Depois de 6 meses fingindo que não conseguia andar, hoje vou caminhar até a delegacia. Guardei todas as evidências numa pasta, junto com os documentos originais que consegui reunir. O celular com as gravações foi para a bolsa, bem como uma carta que escrevi durante a madrugada, explicando tudo que Osvaldo havia feito antes do Ser. Fiz questão de deixar uma mensagem para ele. Não uma carta longa cheia de mágoas, mas algo simples e direto. Coloquei o papel em cima da mesa da cozinha, onde ele sempre sentava para tomar café. Osvaldo, voltei a andar há 3 meses, mas você nunca mais vai conseguir pisar em cima de mim. Os papéis estão todos com a polícia. A casa já está no meu nome novamente. Você tem até amanhã para sair. Assinado, sua ex-mulher, Valdirene. Lourdes me acompanhou até a delegacia, caminhando devagar ao meu lado, me apoiando, quando minhas pernas tremiam de nervosismo. A sensação de estar na rua, andando com minhas próprias pernas, depois de tantos meses, era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Na delegacia, fui atendida por uma delegada de aproximadamente 40 anos, que me ouviu com atenção crescente, conforme eu contava a minha história. Mostrei todas as provas, toquei as gravações, expliquei cada documento que havia descoberto. Senhora Valdirene, isso que o senhor está relatando configura vários crimes: lesão corporal, apropriação indébita, fraude documental, cárcere privado. Ela disse, examinando os papéis. Vamos instaurar um inquérito imediatamente. Doutora, ele não sabe que eu voltei a andar. Deve estar achando que estou em casa, na cadeira de rodas, esperando a internação na segunda-feira. Melhor ainda, vamos organizar uma abordagem que o pegue completamente desprevenido. Passei o resto da tarde na delegacia, prestando depoimento detalhado, assinando documentos, garantindo que tudo ficasse registrado oficialmente. A delegada me informou que Osvaldo seria intimado a prestar depoimentos e que provavelmente seria preso preventivamente, considerando a gravidade dos crimes e o risco de fuga. Quando saí da delegacia, já era fim de tarde. Lourdes insistiu para eu ficar na casa dela pelo menos naquela noite, mas eu precisava ir para outro lugar. Peguei um ônibus com destino a Araraquara, onde minha irmã Neuza morava. A viagem de 2 horas me deu tempo para processar tudo o que estava acontecendo. Aos 68 anos, estava recomeçando minha vida, fugindo de um casamento de 42 anos, que se revelou uma prisão. Olhando pela janela do ônibus, vendo a paisagem mudar, senti que cada quilômetro me levava para longe de uma vida que não era mais minha. Neuza, 5 anos mais nova que eu, me recebeu com lágrimas nos olhos quando apareci na porta dela. Eu havia ligado do ônibus, contando resumidamente o que estava acontecendo. Valda, eu sempre desconfiei que algo estava errado. Nas poucas vezes que conversamos por telefone, você parecia tão apagada. Ele controlava até minhas ligações. Neuza dizia que eu não devia incomodar ninguém com meus problemas. Naquela noite, dormindo no quarto de hóspedes da casa da minha irmã, tive o primeiro sono tranquilo em meses. Não precisava fingir estar paralítica. Não precisava ter medo de ser descoberta. Não precisava viver com medo do homem que dormia ao meu lado. No sábado de manhã, recebi uma ligação da delegada. Osvaldo havia sido preso quando voltou para casa na noite anterior. Segundo ela, ele tentou alegar que eu estava mentindo, que eu tinha problemas mentais, mas as provas eram irrefutáveis. Ele confessou o empurrão da escada, mas alega que foi acidental. Sobre o resto, continua negando, mas os documentos falam por si só. E agora, doutora? Agora ele vai responder pelos crimes. A senhora pode voltar para sua casa quando quiser. Ele está preso preventivamente. Durante os dias seguintes, comecei a reconstruir minha vida, pedaço por pedaço. Voltei para minha casa em Ribeirão Preto, acompanhada de Neuza e Lourdes. Ver meu lar novamente, mas agora como uma mulher livre. Foi emocionante. A primeira coisa que fiz foi ligar para meu filho Ademir. A conversa foi difícil porque ele inicialmente não acreditou no que estava contando. Mãe, isso não pode ser verdade. Pai sempre cuidou da senhora. Ademir, filho, eu tenho provas de tudo. Venha aqui, preciso mostrar uma coisa para você. Quando ele chegou, no domingo à tarde, trazendo Cristiane e os netos que eu mal conhecia,
A primeira coisa que fez foi ficar chocado ao me ver caminhando pela casa. Mãe, a senhora está andando. Como é possível? Sentei com ele na sala e contei tudo. A descoberta sobre as mentiras, a fisioterapia secreta com Lourdes, as gravações que fiz, os planos de Osvaldo para me internar, mostrei todos os documentos, toquei as gravações. Conforme a verdade ia sendo revelada, vi o rosto do meu filho mudando. Primeiro veio a incredulidade, depois a raiva e, por fim, uma tristeza profunda. Mãe, me perdoa. Eu deveria ter percebido, deveria ter te protegido. Filho, ele enganou todo mundo. Era muito convincente no papel de marido dedicado. Cristiane, que sempre foi fria comigo, se aproximou com lágrimas nos olhos. Dona Valdirene, me perdoa por todas as vezes que julguei errado. A senhora é uma mulher muito forte. Nos meses seguintes, minha vida tomou um rumo completamente novo. Osvaldo foi condenado a 5 anos de prisão pelos crimes que cometeu contra mim. A casa ficou inteiramente no meu nome, assim como todas as contas bancárias que ele havia manipulado. Consegui recuperar parte dos bens que ele vendeu, através de ações judiciais. Algumas peças da minha mãe nunca voltaram, mas o dinheiro da indenização me permitiu viver com dignidade. Ademir e eu nos aproximamos muito depois de tudo que aconteceu. Ele vem me visitar toda semana, traz os netos para passarem fins de semana comigo. Cristiane se tornou uma nora carinhosa, sempre me incluindo nos passeios familiares. Lourdes continuou sendo minha amiga e fisioterapeuta, me ajudando a recuperar completamente os movimentos das pernas. Hoje consigo caminhar normalmente, dirigir meu carro novamente, ter a independência que pensei ter perdido para sempre. Mudei a decoração da casa inteira, pintei as paredes de cores claras, comprei móveis novos, queria que tudo fosse diferente, que não me lembrasse dos meses sombrios que vivi como prisioneira. Voltei a frequentar a igreja, fiz novos amigos no grupo da terceira idade, comecei aulas de artesanato. Aos 69 anos descobri que ainda tinha muito para viver, muitas coisas para experimentar. Às vezes, quando estou sentada na varanda, no fim da tarde, tomando meu chá e vendo o movimento da rua, penso em como a vida pode mudar drasticamente. 6 meses atrás, eu era uma mulher que achava que tinha perdido tudo. Hoje sou alguém que descobriu sua própria força. O dinheiro da aposentadoria por invalidez continua chegando, porque a lesão deixou algumas sequelas menores. Mas agora ele é meu, usado para tornar minha vida melhor, não para sustentar os vícios de quem me fazia mal. Nunca mais tive contato com Osvaldo. Sei que ele saiu da prisão no ano passado, mas mudou para outra cidade. Meu advogado conseguiu uma medida protetiva que o impede de se aproximar de mim. Recentemente, comecei a fazer trabalho voluntário, ajudando outras mulheres que passam por situações de violência doméstica. Minha história se tornou exemplo de que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para lutar pela própria liberdade. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente daquela que foi empurrada da escada há 2 anos. Vejo alguém que descobriu que a verdadeira força não está em aguentar tudo calada, mas em ter coragem de dizer basta quando necessário. Valdirene Santos, 69 anos, mulher livre, dona da própria vida. Essa sou eu agora, e nunca mais vou permitir que alguém tente me diminuir ou me controlar. Aos 69 anos, finalmente aprendi que respeito não se pede, se conquista.